Olá pessoal, uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar mais uma aula de matemática. Nesse caso, nossa aula é a oitava aula de matemática para o sétimo ano. E nesta aula nós iremos fazer a correção das atividades que estão lá presentes na plataforma. Foram duas atividades que eu deixei para vocês fazerem. A primeira atividade era uma atividade envolvendo razão e proporção. E a segunda atividade é envolvendo regra de três simples, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então aqui a gente vai começar a resolver essa atividade, tá bem? Então aqui, essas atividades que eu mencionei são atividades referentes às aulas 6 e 7. Lembrando que a da aula 7 é objetiva, está na plataforma que é de marcar, objetiva. Vamos lá. Represente por meio de razão as afirmações aí abaixo. Nesse caso nós temos, olha, na letra A, R$ 100 para cada 5 pessoas. Letra B, 4 gols em 10 jogos. Letra C, 1.000 pessoas para cada 2 quilômetros. E letra D, 300 quilômetros em 4 horas. Então, para a gente fazer essa atividade, nós temos que lembrar, né, o que significa razão. Razão é uma relação que se dá entre duas grandezas representadas por meio de uma divisão. O que é grandezas? É tudo aquilo que pode ser medido. Então, quando a gente tem duas grandezas, nós podemos representar essas duas grandezas a partir de uma divisão entre elas, né? E nós chamamos isso aí de razão. Então, no caso, como a gente diz R$ 100 para cada 5 pessoas, podemos representar, por meio de uma divisão, 100 dividido por 5. A gente lê da seguinte forma: 100 para cada 5. Ou, no caso, R$ 100 para cada 5 pessoas. Na letra B, nós podemos falar, né? 4 gols para cada 10 jogos. 4 para cada 10. Na letra C, nós podemos falar 1.000 para cada 2, ou seja, 1.000 pessoas para cada 2 quilômetros. E na letra D, podemos dizer 300 quilômetros para cada 4 horas. 300 quilômetros para cada 4 horas. Ok? Então a gente representou essas afirmações, essas sentenças, por meio de razões, relacionando as duas grandezas. Vamos para a segunda questão. Segunda questão. Resolva as situações envolvendo razões. Então nós temos aí uma situação aqui, olha. Uma escola possui 2.500 alunos matriculados e 1.200 foram selecionados para participar de um concurso de redação. Qual é a razão que representa o total de alunos selecionados? Então veja, aqui nós temos duas grandezas, que é a quantidade de alunos matriculados, representado por esse número aqui, 2.500, e temos também a quantidade de alunos que foram selecionados para participar desse concurso de redação. Então a gente vai representar essas duas grandezas por meio de uma razão. Como ele está colocando a razão entre o número de alunos selecionados e o total, né? Então a razão vai ficar assim, ó. 1.200 para cada 2.500 alunos selecionados. Podemos representar também essa razão da seguinte forma: 1.200 sobre 2.500. Essa fração aqui, gente, lembrando que uma razão é uma divisão e, portanto, uma fração, nós podemos simplificar. Como esse 1.200 termina em dois zeros e 2.500 termina também em dois zeros, nós podemos dividir por 100 em cima e por 100 embaixo. Na prática, a gente diz assim, né? Corta os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Este corta, na verdade, é uma divisão que a gente faz em cima e embaixo por 100. Então, vai ficar 12 sobre 25. Nós podemos ler isso aqui da seguinte forma: para cada 12 alunos selecionados, há 25 alunos matriculados. Ou, se a gente quiser ler da forma invertida, né, para cada 25 alunos matriculados, 12 foram selecionados para participar do concurso. Então, aqui a leitura da razão a gente faz da seguinte forma: 12 para cada 25. 12 alunos selecionados para cada 25 alunos matriculados. Tá bem? Nós temos aqui também uma segunda situação envolvendo aí chocolate, né? Peso líquido e peso bruto, que está escrito da seguinte forma: o enunciado. Uma caixa de chocolate possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Qual é a razão do peso líquido para o peso bruto? Então ele está perguntando qual é a razão do peso líquido. Então vem primeiro o peso líquido para o peso bruto. Então qual é o peso líquido? 250 gramas. Qual é o peso bruto? 300 gramas. Então vai ficar 250 dividido por 300, que a razão é assim, né? Uma divisão. Então ficou assim, ó.
250 para cada 300 gramas, 250 dividido por 300. Aqui nós podemos simplificar, né? Podemos cortar os dois zeros, que na verdade eu dividi por 10. Então vai ficar 25 em cima e 30 embaixo. E aí nós dividimos por 5. 25 dividido por 5 vai ser 5. E 30 dividido por 5 vai ser 6. Então vai ficar 5 sobre 6. Nós podemos ler da seguinte forma. Para cada 5 gramas de peso líquido, nós temos 6 gramas de peso bruto. Tá certo? Vamos lá. Tem mais uma questão. A terceira questão envolve problemas falando sobre proporção, né? Então aqui eu coloquei já o problema já com as resoluções. Eu vou explicar aqui para vocês. Olha, uma loja de móveis fez o balanço da quantidade de sofás que foram vendidos. Balanço, gente, é a conta, né? O cálculo que se faz, a organização que se faz do que aconteceu na loja. Então, a razão entre o número total de sofás e o número de sofás vendidos foi de 8 para 5, ou seja, para cada 8 sofás que tem na loja, 5 foram vendidos. Tá bem? Sabendo que na loja foram vendidos 10 sofás, calcule a quantidade total de sofás. Então, a gente gosta de fazer esses probleminhas envolvendo proporção, fica mais fácil fazendo tabelinha da seguinte forma. Aqui nós temos duas grandezas envolvidas. A quantidade de sofás e a quantidade de sofás vendidos. Então eu fiz aqui uma tabelinha em que na primeira coluna está a quantidade de sofás e na segunda coluna está a quantidade de sofás vendidos. Aqui está dizendo que tem uma razão de 8 para 5, ou seja, para cada 8 sofás na loja, 5 foram vendidos. Então, 8 sofás equivale a 5 vendidos. Aí quer saber quantos sofás tem na loja, sabendo que foram vendidos 10. Então aqui foram vendidos 10, eu quero encontrar esse meu x aqui, tá vendo? Eu chamei de x um número que eu não conheço. E aí a gente, para resolver uma proporção, a gente multiplica em cruz, tá certo? Então vai ficar assim, ó, 5 vezes x, 5x. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 10, 80. Já está aqui o resultado. 8 vezes 10, 80. Então ficou assim, ó, 5x. Gente, esse x aqui é um número que eu não conheço. Eu estou querendo descobrir que número é esse, tá bem? Então o 5 passa para o outro lado dividindo. 80 dividido por 5. 80 dividido por 5 é 16. Então nesta loja foram vendidos, há um total de 16 sofás e foram vendidos 10. Então qual é a resposta do problema? Calcule a quantidade total de sofás. A quantidade total de sofás é igual a 16. Então aqui nós temos o segundo problema, envolvendo proporção. A distância entre duas cidades no mapa de escala 1 para 2000 é de 8,5 centímetros. Qual a distância real entre essas duas cidades? Então aqui, como está a razão, está na mesma unidade. Ó, uma unidade de medida equivale a 2.000 unidades da mesma medida. Ok? Então a gente vai montar a proporção em centímetro. Ó. 1 centímetro equivale a 2.000 centímetros. 8,5 centímetros equivale a x. Multiplicando aqui em cruz, tá aqui. Então vai ficar assim, ó, x vezes 1, x. 8,5 vezes 2.000, 17.000, certo? Então x vai ser igual a 17.000 centímetros. Como 100 centímetros é 1 metro, transformando em 1 metro, a distância entre as duas cidades aí no mapa é 170 metros, é bem pertinho, tá certo? Vamos lá, continuando. Aí agora vamos resolver a atividade da prova objetiva, de marcar. Na primeira questão nós temos, uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana. Então veja, aqui estão as alternativas, né? A 1.200, B 1.250, C 1.300, D 1.350, E 1.400. Então vamos resolver e vamos verificar qual dessas alternativas é a resposta correta. Então aqui envolve um problema de proporção. É sempre mais fácil montar a tabelinha de proporção, tá bem? Então vamos lá, ó. Litros de álcool, quilogramas de cana-de-açúcar. Então quantos litros de álcool são? 500 litros. 500 litros equivale a 6.000 kg de cana-de-açúcar. Aí eu quero saber quantos litros de álcool são produzidos. Então meu x vai ficar aqui, ó,
na tabelinha, na coluna do X, do litros de álcool. E eu quero saber, aí no caso, quantos litros de álcool eu vou descobrir para 15.000 quilogramas de cana. Então montou a proporção, tá vendo? 500 equivale a 6.000, assim como X equivale a 15.000. Toda proporção nós temos que perguntar se ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. O que é isso? Diretamente proporcional é uma proporção que, quando você aumenta uma das grandezas, necessariamente aumenta-se também a outra. Aí nós dizemos que a regra de 3 ela é diretamente proporcional. Aí a gente monta a proporção mantendo as razões. Ok? Inversamente proporcional é quando acontece o contrário. À medida que você aumenta uma das grandezas, a outra necessariamente diminui. Certo? Aí nós dizemos que a regra de 3 ela é inversamente proporcional. E aí a gente monta a proporção invertendo uma só das razões. Então a gente tem que perguntar, veja, se eu aumentar a quantidade de quilogramas de açúcar, eu vou produzir mais álcool ou menos álcool? Mais álcool. Quanto mais cana, mais álcool. Da mesma forma, se eu tenho mais litros de álcool, eu vou ter que ter mais cana de açúcar ou menos? Mais também. Então a regra de 3 é diretamente proporcional. Aí para resolver, aí eu escrevi isso aí, viu? Ó, é uma regra de 3 diretamente proporcional, pois à medida que se aumenta a quantidade de litros de álcool, também aumenta-se a quantidade de cana-de-açúcar. Portanto, a proporção é montada mantendo as razões. Então as razões vão ser essa aqui, ó. 500 sobre x é igual a 6.000 dividido por 15.000. Aqui nós vamos fazer a divisão, né? Simplificar por 1.000. Fica sempre mais fácil fazer a simplificação. Então vai ficar 500 sobre x é igual a 6 sobre 15. Multiplica-se em cruz. 6 vezes x é igual a 500 vezes 15. Então vai ficar 7.500 dividido por 6, que dá um total aí de 1.250 litros de álcool. Aqui a gente poderia também fazer a simplificação por 3, eu preferi não, mas poderia ser simplificado também, que dá o mesmo resultado, viu, gente? Então deu 1.250. Este número aqui ele tem um significado. 1.250 o quê? Litros de álcool. Então você vai ter que ter uma resposta para resolver o problema. Todo problema tem uma resposta. Então qual é a resposta? 1.250 litros de álcool. Então é a alternativa B. Tá bem? Vamos para a segunda questão. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Então é um probleminha também envolvendo proporção. Aqui está as alternativas: 5.000 tijolos, 5.100 tijolos, 5.200 tijolos, 5.300 tijolos, 5.400 tijolos. Então vamos lá, vamos montar aqui a tabelinha, né? Então quais são as grandezas envolvidas aqui? O tamanho do muro, né, o comprimento do muro, certo? E a quantidade de tijolos utilizados para compor este muro. Então, nesse caso, ele está dizendo que 12 metros foi construído utilizando-se 2.160 tijolos. Então, 12 equivale a 2.160. Então, veja que eu montei as duas colunas aqui, a tabelinha, né? Comprimento de muro, quantidade de tijolos. 12 metros de muro equivale a utilizar 2.160 tijolos. Aí quer saber quantos tijolos vai ser utilizados se o muro for 30 metros, o muro nas mesmas condições. 30 metros do muro. Então, 30 metros equivale a x. Então, esse x aqui é o número que eu vou descobrir de tijolos. Então, veja, a gente vai ter que sempre perguntar: se eu aumentar o comprimento do muro, se for um muro maior, vai ser mais tijolos ou menos tijolos? Mais tijolos. Se o muro é maior, eu vou utilizar uma maior quantidade de tijolos. Então a regra de 3 é diretamente proporcional, pois à medida que se aumenta o comprimento do muro, se utilizará mais tijolos. Então aumenta o muro, aumenta os tijolos, aumentou os dois. Então a regra de 3 é proporcional, diretamente proporcional. Então a gente monta mantendo as razões. 12 sobre 30 é igual a 2.160 sobre x. Ok? Aqui eu fiz a simplificação por 6. 12 dividido por 6 vai dar 2. 30 dividido por 6 vai dar 5. 2 sobre 5 é igual a 2.160 dividido por x. Multiplicando em cruz, 2 vezes x é igual a 2.160 vezes 5. 2.160 vezes 5 vai dar 10.800. Dividido por 2, 5.400.
Ou seja, para construir o mesmo muro aí, nas mesmas condições de 30 metros, vai ser utilizado aí 5.400 tijolos. Logo, a alternativa é. Beleza? Olha a resposta aqui, ó. Serão necessários 5.400 tijolos. Logo, a alternativa é a E. No caso, a letra E aqui. Vamos para a terceira questão. A 60 km por hora, faça o percurso entre duas cidades em 2 horas. Trafegando a 80 km, qual o tempo estimado? 80 km, falta uma hora aqui, viu? 80 km por hora. Qual o tempo estimado para percorrer este trajeto? Então aqui a gente vai fazer a proporção, a regra de 3. No caso, fazer a tabela. Quais são as grandezas envolvidas? Velocidade e tempo. No caso, a velocidade de 60 km por hora, esse motorista, né? Provavelmente é um carro, ele faz esse percurso aí em 2 horas. A uma velocidade de 80 km por hora, faltou o Hzinho do hora, né? Qual o tempo estimado para percorrer esse trajeto? Então aqui nós temos a velocidade e o tempo. Então assim a gente vai, aí tem as alternativas, né? 0,5 horas, 1 hora, 1,5 horas, 2,6 horas, 3 horas. Vamos lá, velocidade, que é quilômetros por hora, e o tempo, que é em hora. A uma velocidade de 60 km por hora, se percorre esse trajeto aí entre essas duas cidades 2 horas. A uma velocidade de 80 km por hora, se percorre esse trajeto x horas. Aí agora a gente tem que perguntar, se eu aumentar a velocidade, vamos supor que seja um carro, se o carro for mais rápido, aumentou a velocidade, for mais rápido, ele vai fazer o mesmo percurso em mais tempo ou em menos tempo? Menos tempo, né? Se o carro está mais rápido, ele vai fazer o percurso em menos tempo. Então, à medida que se aumenta a velocidade aqui, necessariamente o tempo ele diminui. Ok? Então, nós temos aqui um exemplo de regra de 3 inversamente proporcional. À medida que eu aumentei a velocidade, eu faço o mesmo percurso entre essas duas cidades em um tempo menor. Então é inversamente proporcional. Então é isso, olha, regra de 3 é inversamente proporcional, pois à medida que se aumenta, até grifei aqui para vocês observar, a velocidade se percorre o mesmo percurso em um menor tempo, ou seja, diminui o tempo. Logo, a proporção é montada invertendo uma das razões, viu, gente? É apenas uma, não pode inverter as duas não, senão fica a mesma coisa que a outra, que é diretamente proporcional. Tem que inverter apenas uma. Aí vocês podem escolher qual das duas que vocês invertem para montar a proporção. Eu, particularmente, prefiro inverter a que tem o x. Mas aí é critério de vocês. Vocês podem inverter qual vocês quiserem. Ok? Mas uma tem que se manter. Então, vou manter aqui 60 por 80 e vou inverter o 2 sobre x. Aí a proporção vai ficar assim, ó. 60 sobre 80. Olha só como eu inverti aqui, viu? Não é 2 sobre x, é x sobre 2. Inverteu, porque ela é o quê? Inversamente proporcional. Aí eu cortei aqui o 0, dividi por 10, ficou 6 sobre 8. Aí eu poderia ainda dividir por 2, né? Mas aqui já os números já estão pequenos, a gente pode fazer rapidinho, ó. 8 vezes x, 8x. 6 vezes 2, 12. Então, x vai ser igual a 12 dividido, esse daqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 12 dividido por 8. Fazendo aqui a divisão, vai dar 1,5. Esse aqui, 1,5, é 1,5 o quê? 1,5 horas. Então, qual é a nossa alternativa? A letra C. 1,5 horas. Alternativa C. Tá certo? Então, a última questão, a nossa quarta questão. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, qual o tempo necessário para encher o mesmo tanque? Tá certo? Então, vamos lá. Letra A, 1, no caso, horas, né? Letra B, 2 horas, 3 horas, 4 horas e 5 horas. Vamos montar a proporção, olha. Torneiras são as grandezas envolvidas, quantidade de torneiras e tempo que demora para encher um tanque, certo? Então, uma torneira demora 6 horas. 3 torneiras demoram X horas. X é o número de horas, né, de tempo que eu vou achar aqui que 3 torneiras vai encher esse tanque. Veja que nessa questão, facilmente nós observamos que é inversamente proporcional. Por quê? Porque quanto mais torneiras abertas enchendo um tanque, mais rápido eu vou encher esse tanque, porque eu vou estar jogando mais água. Tá certo? Então, à medida que se aumenta o número de torneiras ligadas para encher o tanque, necessariamente se diminui o tempo que esse tanque vai ser enchido. Então, é uma regra de 3 inversamente proporcional.
Então a regra de 3 é inversamente proporcional, pois à medida que se aumenta o número de torneiras, diminui o tempo que demora para encher o mesmo tanque. Então, montando aqui a proporção, a gente vai inverter aqui o x, viu? 1 sobre 3 é igual a x sobre 6. Professor, e se eu inverter essa e essa manter? Tá certo. Você tem que inverter uma das duas. Eu que prefiro estar invertendo sempre do x. Mas a que vocês quiserem inverter está correta. 1 sobre 3 é igual a x sobre 6. Multiplicando em cruz, 3x é igual a 6. O 3, então, passa dividindo. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 horas. Então, é a letra B. Professor, como é que eu sei se tem que inverter ou se não tem que inverter? Você vai ter que saber se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Repetindo, diretamente proporcional é uma proporção em que se você aumenta uma das grandezas, a outra também aumenta. Aí você tem que se perguntar, se eu aumentar essa, vai aumentar a outra? Se aumentar também, mantém as proporções. Agora, se diminuir a outra, é inversamente proporcional. Se você aumentar a primeira e diminuiu a outra grandeza, então é inversamente proporcional. Aí você inverte uma das razões e monta a proporção dessa forma. Tá bem? Então a atividade era só essa, né? Lembrando que essa semana não vai ter atividade, porque eu fiz a correção. Na outra semana a gente vai dar uma adiantada no conteúdo e aí faremos outra atividade, tá bem? Um abraço para vocês. Valeu!